Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Dado o formato aqui do evento, eu preparei aqui algumas falas que são complementares às do Luiz, e eu gostaria de me referir não ao momento fundacional, mas ao momento e às circunstâncias como o Brasil foi descoberto como nação. Foi descoberto no período mercantilista, né, desenvolvimento da Europa, 1500, e este período era um período, digamos assim, de nascimento do capitalismo e que ocorreu em associação com o Estado no momento da formação dos Estados absolutistas. E, ao contrário do que aconteceu normalmente na sequência que deu origem à formação das nações e ao surgimento do Estado, como resultado de um processo de organização da sociedade, no Brasil o Estado nasceu primeiro. O Brasil é um empreendimento estatal. Ou seja, o Estado português, quando chega aqui, era um dos estados mais modernos e desenvolvidos a seu tempo, e se instala num território onde havia uma população nativa desprovida de condições, pelas características culturais da população indígena, né, de constituir um processo de desenvolvimento que desse origem ao Estado. E isto produziu uma marca genética central para a nossa nação. Ou seja, as elites que conduziram a construção do Brasil o fizeram com a noção de que era justo e legítimo valer-se das posições no Estado para benefício próprio. Enriquecer se valendo das posições no Estado. E aqui eu não estou falando necessariamente de corrupção. Estou falando de algo, digamos assim, do ponto de vista dos valores morais, conservadores, liberais, algo imoral, né? Porque o indivíduo que ocupa uma posição de Estado, ele tem uma vantagem competitiva em relação ao indivíduo que não está ocupando posições de Estado, do ponto de vista da sua iniciativa própria para produzir riqueza e assim por diante. E esta marca genética nos acompanha até os dias de hoje. Esta configuração estrutural da nação brasileira, a sociologia chama de patrimonialismo. É um híbrido entre o feudalismo e capitalismo. É uma estruturação política, social, econômica e cultural da nação, na qual o Estado predomina como agente político que determina os rumos da nação. O Estado, ou seja, leia-se, uma casta constituída de indivíduos que ocupam posições no Estado, que se aliam a agentes econômicos privados para vampirizar o Estado, se valer dessa aliança entre um setor da economia e da sociedade que captura o Estado, se alia a esta casta burocrática que o dirige, em detrimento de toda a sociedade, tolhendo a livre iniciativa, tolhendo a liberdade individual em todos os seus sentidos. O pior deles, porque essa é a causa da pobreza de boa parcela do povo brasileiro, é que os recursos que o Estado extrai da sociedade na forma de impostos são drenados para estes segmentos que se aliam para vampirizar o Estado. Drenados na forma de subsídios do BNDES, por exemplo. Quer dizer, se um banco público destina crédito mais barato para escolhidos pelo governo, o que está por trás disso? Este banco, ou o governo, pegou o dinheiro emprestado a preço de mercado, jogou dentro do BNDES e o BNDES vai escolher na sociedade quem são aqueles que vão receber o dinheiro dos nossos impostos a um juro mais barato. E a diferença entre o juro mais caro que o governo
pagou para captar esse dinheiro e o juro mais barato que ele concede àqueles a quem ele empresta é paga por nós. Então, há um discurso, há uma visão cultural no Brasil que o BNDES é uma coisa boa porque promove o desenvolvimento, quando, na verdade, o BNDES deveria ser extinto. Porque o que ele faz é um programa de transferência de renda ao contrário do Bolsa Família. Né? Tira dinheiro de todo mundo para destinar a meia dúzia de amigos do rei. E o Estado, a sociedade brasileira, está cheia disso, por todos os lados. Então, acabar com essa estrutura patrimonialista, deslocar o Estado desta posição central que ele ocupa na economia, na política, na vida social e na mentalidade da população brasileira, é o nosso desafio central. E o mais interessante de tudo isso, gente, é que nós nunca estivemos tão perto desta oportunidade. Nunca estivemos tão perto dessa oportunidade. E aí temos que agradecer ao PT. Porque, ao quebrar o Estado, ao elevar estas práticas patrimonialistas ao estado da corrupção pura, numa dimensão tal em que eles conseguiram quebrar o Estado brasileiro, quebrar uma das maiores petroleiras do mundo, isso não existe, não tem parâmetro na história. Quebrar uma empresa de petróleo não tem parâmetros na história. O PT facilitou para nós o trabalho de explicar à sociedade, de tornar tangível, compreensível ao cidadão comum este mecanismo do assalto, aspas, legal, mas imoral, que se pratica no país sob a máscara do patrimonialismo. É fácil hoje nós chegarmos para o cidadão comum e explicarmos que quando existem 14 milhões de desempregados e aqueles que conseguem preservar os seus empregos no setor privado estão tendo perda de renda, que é injusto que os funcionários públicos recebam aumentos reais de salário. Que é injusto que os doutos procuradores da República, os nossos heróis da Lava Jato, queiram receber um aumento de 16% nos seus salários, por mais importante que seja o trabalho investigativo que eles estão fazendo na Lava Jato. Alguém vai pagar essa conta. E somos todos nós, do lado de cá, de fora do governo, que com o nosso trabalho geramos riqueza, pagamos impostos e pagamos esta conta. Paulo, oi. Já que você falou do BNDES, gostaria de te fazer uma pergunta. O BNDES, há mais ou menos... Estão ouvindo? Não. Ligou agora. O BNDES, há mais ou menos uns 15 dias, anunciou a compra da empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro. E o que eu li, né, na mídia é que ele comprou para recuperar e depois vender. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se isso é legal ou não é legal, acho que a Bia e o Luiz Felipe podem responder isso depois, mas, independente de ser legal ou não, ele é um banco de fomento, ele não é um banco de recuperação de empresa. Eu queria saber como é que vocês veem isso, eu queria saber a sua opinião, da Bia, do Luiz Felipe, porque eu acho isso uma questão bastante relevante, principalmente se a gente está falando aqui na questão do menos Estado, né? Que é o liberalismo econômico. Bom, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, de onde eu venho, em Minas Gerais, são os estados quebrados em situação mais crítica. O Brasil inteiro está quebrado, todos os estados em dificuldades, mas esses três, o Rio de Janeiro é o que vive a crise mais grave.
a responsabilidade pela quebra do Rio de Janeiro e pela recuperação do Rio de Janeiro deveria ser dos governantes do Rio de Janeiro. Primeiro, que não é a compra da SEDAI, é a compra de 49% de participação na SEDAI para ajudar o governo do Rio de Janeiro, com o nosso dinheiro de todos os brasileiros, a sair do buraco em que ele mesmo se meteu. O governador do Rio de Janeiro é sócio da Lambança, herdeiro de Cabral e deste grupo que, em aliança com o PT, nos governou por todo esse tempo. Então, o que está se produzindo ali é mais um artifício para injetar, se não me engano, 3 bilhões de reais nos cofres do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro não faça o esforço fiscal que ele teria que fazer por si próprio para se recuperar. Estão mandando a conta para nós. Né? Eu queria dizer, gente, que o que está acontecendo no Brasil é um caso único no mundo. A emergência de uma demanda social pelo liberalismo e pelo conservadorismo, na dimensão em que está acontecendo no Brasil, não tem parâmetro de comparação em nenhum país do mundo neste momento. A recuperação dos valores liberais que fundaram a nação, conforme referia o Luiz Felipe, surgindo como uma demanda que veio das ruas, é algo inédito. Muitos de nós que fomos às ruas estamos preocupados com o fato de que a população se desmobilizou, compreensivelmente, porque fizemos um esforço de 2 anos e meio para tirar um governo corrupto que foi substituído por outro não muito melhor, né? E isso gerou uma certa confusão na cabeça das pessoas, minou a esperança. Eu queria marcar 2 coisas aqui que eu acho muito importantes. Primeiro, esta preocupação com a desmobilização é infundada, porque ela traz por trás de si um pressuposto de que a mobilização social e o processo de transformação da sociedade deveria ocorrer por um processo linear e crescente de mobilizações de rua cada vez maiores. E não é assim que a coisa funciona. Nós vimos, ao longo desses 2 anos de mobilização pela derrubada do governo do PT, que às vezes as manifestações eram pequenas, às vezes eram grandes, quando se tornaram enormes, nos surpreenderam, e depois houve outras pequenas. Eventos como esse aqui estão acontecendo aos montes pelo país. Nós saímos das ruas, mas não saímos das redes. E quando eu falo rede, eu não estou falando de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de Telegram. Eu estou falando de redes de relacionamentos entre indivíduos. O debate e a atenção da população que foi para as ruas continua vivo e ativo. Em algum momento, possivelmente no processo eleitoral do ano que vem, haverá mobilização novamente. O Alan me pergunta se vamos voltar a falar do BNDES. Podemos. Eu só queria completar o raciocínio aqui, e aí uma pergunta pode motivar o retorno a esse assunto. Né? Então, é preciso que nós tenhamos a dimensão da tarefa histórica que nós temos pela frente. Nós tiramos o PT do poder, mas não tiramos o poder do PT. Então, nós demos um passo importante. E muitos de nós estamos indignados com o governo Temer e com a corrupção, talvez porque muita gente, ingenuamente, não soubesse, né, que o substituto da Dilma fazia parte do time. Na democracia é assim. Nós derrubamos um governo de esquerda pela via democrática, sem a interferência dos militares, que, do meu ponto de vista, estão tendo uma conduta, isso vai ser objeto de debate aqui, irrepreensível
na defesa dos valores constitucionais, a missão de transformar o Brasil é nossa. Se nós não convencermos a maioria da população brasileira de que o socialismo é uma coisa do mal, de que a liberdade é um bem que nós não podemos perder e precisamos recuperar, a liberdade econômica, a liberdade política, a esquerda vai voltar e vai voltar e vai voltar. É a luta no terreno cultural que leva tempo, que é cheia de complexidades, de vais e vens, que é a nossa missão. E nós estamos lutando aqui, gente, com essa conformação estrutural de 500 anos, com a qual o PT se casou. O discurso original do PT era que um partido nascido da sociedade, de baixo para cima, né, que ia derrubar as elites, que era contra o imposto sindical, e depois se calou. Né? E quando o PT chega ao poder, o que ele faz? Ele se casa com estas oligarquias que monopolizam o controle do poder. E a esperança, a esperança de todos os corruptos é que Lula possa concorrer, mesmo que seja para não vencer. A candidatura do Lula permitirá à esquerda se mobilizar organizadamente, alimentar a esperança não só das bases do PT, mas de que, na carona da candidatura do Lula, reine a impunidade, mele-se a Lava Jato, mexa-se na legislação, de maneira a neutralizar e a reverter todos os avanços que nós construímos. Então eu vou parar por aqui, qualquer coisa a gente responde como pergunta. A minha intenção foi dar, primeiro, um sopro de esperança, de que nós entendamos que eventos como esse aqui, que os debates que nós fazemos diariamente nas mídias sociais, são a continuidade possível e necessária do movimento que nós começamos há 2 anos e meio, 3 atrás, e uma dimensão da tarefa histórica que nós temos pela frente e da oportunidade que nós temos de quebrar a espinha dorsal do Estado patrimonialista e de fazer com que a sociedade, os indivíduos livres da nação, sejam os protagonistas da história e não mais esse protagonismo esteja na mão do Estado e da casta que controla o poder no nosso país historicamente. Muito obrigado.